Se tem mais de 60 anos e as suas mãos não param de formigar, as suas pernas ficam mais fracas a cada mês ou as suas articulações estalam como tábuas velhas, então o que está prestes a ouvir pode mudar tudo. Já reparou que levantar-se de uma cadeira exige mais esforço? Que a sua força nas mãos não é mais a mesma? Ou que aquela sensação de formigueiro nos dedos simplesmente não passa? Talvez até tenhas deixado cair coisas ultimamente porque as tuas mãos não funcionam como antes. Então ouve com atenção, porque estou prestes a revelar algo que pode transformar a forma como te sentes no teu próprio corpo. Nos próximos minutos vou mostrar-te 8 snacks simples que podem reconstruir a tua força de dentro para fora. Não estamos a falar de suplementos caros que custam centenas de euros por mês ou tratamentos arriscados com efeitos secundários assustadores. Apenas alimentos naturais e deliciosos que fornecem ao seu corpo exatamente o que ele precisa: colagênio. A maioria das pessoas pensa que o colagênio serve apenas para deixar a pele suave e para tratamentos de beleza. Mas, após os 60 anos, ele se torna essencial para a mobilidade, a saúde dos nervos e a independência. A verdade é que, sem colagênio suficiente, o seu corpo literalmente começa a desmoronar. Continue a ler, porque o lanche número 3 chocou até o meu médico. Conheça Margaret. Aos 68 anos, ela pensava que a formigueira nas mãos era apenas parte do envelhecimento. Ela era professora de piano há 40 anos, mas de repente os dedos ficaram dormentes e desajeitados. Algumas manhãs, ela nem conseguia abotoar a camisa sem dificuldade. As pernas pareciam cheias de areia molhada em vez de músculos. Caminhar até a caixa de correio deixava-a sem fôlego e trêmula. A pior parte era o medo. Medo de cair. Medo de perder a sua independência. Medo de que isso fosse apenas o início de um declínio constante que ela não poderia impedir. O seu médico fez todos os exames possíveis. Análises ao sangue, estudos de condução nervosa, até uma ressonância magnética. Tudo estava normal. Ele encolheu os ombros e disse: "É apenas o envelhecimento. Talvez deva tentar alguns exercícios leves." Margaret saiu da consulta sentindo-se derrotada. Mas ela se recusou a aceitar essa resposta. Começou a pesquisar por conta própria e descobriu algo notável que o seu médico nunca mencionou. Aos 60 anos, perdemos 40% do colagênio do nosso corpo. Aos 70, esse número chega a 60%. Isso é mais da metade da proteína que mantém as nossas articulações unidas, os nossos nervos funcionando e a nossa força muscular. Pense nisso por um momento. O seu corpo está literalmente a desintegrar-se a nível molecular e ninguém fala sobre isso. O sistema médico chama-lhe simplesmente envelhecimento normal e manda-o para casa. Margaret descobriu que o colagênio não é apenas uma coisa. Na verdade, são 28 tipos diferentes de proteínas que formam a estrutura de todo o corpo. O colagênio tipo 1 mantém os tendões e ligamentos fortes. O tipo 2 protege a cartilagem. O tipo 3 apoia os músculos e órgãos. Quando estes se deterioram, tudo começa a falhar. Ela fez uma mudança simples. Adicionou alimentos específicos que aumentam o colagênio à sua rotina diária. Em 8 semanas, a formigueira diminuiu 70%. As suas pernas ficaram mais fortes. Ela podia tocar piano durante horas sem dor ou dormência. Os seus alunos notaram que ela se movia de forma diferente, mais jovem, mais fluida, mais confiante. Esta não é apenas a história de Margaret. É o que está a acontecer no seu corpo neste momento. A questão é: vai aceitar isso ou vai lutar contra isso? Vamos mergulhar nestes 8 snacks que aumentam o colagênio e podem transformar a forma como se sente. Estou a guardar o mais poderoso para o final,
E provavelmente está na sua cozinha neste momento. Mas primeiro, deixe-me avisar. O número 5 é tão simples que pode não acreditar que realmente funciona. Número 8. Pedaços de nozes de ananás. Esta fruta tropical contém algo que a maioria dos idosos nunca ouviu falar: bromelaína. Esta enzima não apenas reduz a inflamação, ela realmente ajuda o corpo a absorver e usar o colagênio de forma mais eficaz. É como uma chave que desbloqueia a capacidade do corpo de se curar. A doutora Sarah Chen, da Stanford Medical, descobriu que idosos que consumiram bromelaína diariamente tiveram 45% menos rigidez nas articulações em 6 semanas. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. É preciso consumi-la com gordura para obter a máxima absorção. Isso porque a bromelaína é lipossolúvel, o que significa que precisa de gordura para circular pelo corpo de forma eficaz. É por isso que combinar pedaços de ananás fresco com nozes de macadâmia ou cajus cria o sistema perfeito de apoio ao colagênio. As gorduras saudáveis ajudam o corpo a processar os compostos anti-inflamatórios, ao mesmo tempo que fornecem os blocos de construção para a reparação dos nervos. Adicione uma pitada de canela. Ela aumenta os efeitos anti-inflamatórios e ajuda a estabilizar o açúcar no sangue. Uma paciente de 72 anos disse-me que este lanche simples a ajudou a voltar a cuidar do jardim sem dor nos joelhos. Ela tinha desistido das suas rosas, pensando que nunca mais se iria ajoelhar. Agora, voltou a podar e a plantar. Mas espere até ouvir o que o número 7 pode fazer. Número 7. Lanche crocante de kiwi. Se acha que as laranjas são as campeãs em vitamina C, pense novamente. Apenas 2 kiwis pequenos fornecem mais vitamina C do que o seu corpo precisa em um dia inteiro. Mais de 200% da sua necessidade diária. E aqui está o que o seu médico provavelmente nunca lhe disse. Sem vitamina C, o seu corpo literalmente não consegue produzir colagênio. Não é apenas útil, é obrigatório. É como tentar construir uma casa sem pregos ou ligar um carro sem chave. Eis o que é realmente fascinante. Um estudo japonês com 400 idosos descobriu que aqueles que comiam 2 a 3 kiwis por dia apresentavam uma melhoria na velocidade de condução nervosa, o que significa menos formigueiro e melhor sensibilidade nas extremidades. Conseguiam sentir melhor as texturas, tinham um melhor equilíbrio e relatavam menos dormência nos pés. O segredo está na preparação. Corte-os com a casca, sim. Ela é comestível e contém fibras e vitaminas extras. Adicione amêndoas torradas para obter gorduras saudáveis e vitamina E e uma pitada de sal marinho para melhorar a absorção de minerais. A combinação ajuda a reconstruir a bainha de mielina ao redor dos nervos, que é a camada protetora que evita a sensação de formigueiro e ajuda os sinais a viajarem corretamente do cérebro para os músculos. Mas o próximo lanche faz algo ainda mais notável pelas suas articulações. Número 6. Tigela de iogurte com goiaba. A goiaba contém 4 vezes mais vitamina C do que as laranjas. 4 vezes. No entanto, a maioria dos americanos nunca provou essa fruta tropical poderosa. Em países onde a goiaba é comum, como Índia e Tailândia, os idosos relatam 60% menos dores nas articulações, em média. Isso não é coincidência. Quando combina goiaba picada com iogurte grego, está a criar uma fábrica de colagênio no seu sistema digestivo. O iogurte fornece todos os 9 aminoácidos essenciais de que o seu corpo precisa para construir novas proteínas, enquanto a goiaba garante que o seu corpo pode realmente usá-los para criar colagênio. É como ter os tijolos e a argamassa para reconstruir a base do seu corpo. Adicione um fio de mel cru, que contém enzimas que reduzem a inflamação,
algumas nozes trituradas para obter ômega 3 e um pouco de sumo de lima para obter vitamina C extra. Um estudo da Universidade da Flórida mostrou que esta combinação aumentou a produção de colagênio em 38% em apenas 4 semanas. Os participantes relataram menos rigidez matinal, melhor elasticidade da pele e unhas ainda mais fortes. No entanto, o número 5 pode estar na sua geladeira agora mesmo. Número 5. Salada caprese de tomate. Aqui está algo que os médicos raramente mencionam porque é muito simples. Tomates cozidos ou aquecidos ao sol liberam até 5 vezes mais licopeno do que os crus. E o licopeno não protege apenas o coração. Ele preserva especificamente o colagênio que já tem, ao mesmo tempo que ajuda o corpo a produzir mais. Coloque fatias de tomate fresco com mozzarella, que fornece cálcio para fortalecer os ossos, ou abacate, rico em vitamina E para a reparação dos tecidos, regue com azeite extra virgem e adicione folhas de manjericão fresco. Este não é apenas um lanche saboroso, é um anti-inflamatório de qualidade farmacêutica que custa alguns cêntimos. O azeite é absolutamente crucial aqui. Ele ajuda o corpo a absorver os nutrientes lipossolúveis que protegem e reconstroem a cartilagem. Os idosos italianos que comem essa combinação diariamente têm 40% menos artrite do que os americanos e mantêm uma melhor mobilidade até os 90 anos. O manjericão adiciona compostos que atuam especificamente na inflamação das articulações e melhoram a circulação nas extremidades. Mas se quiser algo ainda mais refrescante e que funcione mais rápido, Número 4. Pedaços de melão com hortelã. Este melão doce é, na verdade, uma fonte poderosa de colagênio que, olha, a maioria das pessoas ignora completamente. Uma chávena fornece cerca de 65% das necessidades diárias de vitamina C, além de compostos que atuam diretamente na inflamação das articulações e na fraqueza muscular. Mas há mais. O melão também contém superóxido dismutase, uma enzima que protege as células contra danos e ajuda a manter a massa muscular. Agora, aqui está o segredo para que funcione. Combine-o com hortelã fresca e sumo de lima. A hortelã tem ácido rosmarínico e estudos mostram que pode reduzir a inflamação dos nervos em até 50%. A lima? Adiciona vitamina C extra e bioflavonoides cítricos, que ajudam o corpo a absorver tudo de forma ainda mais eficiente. E, se quiser dar um toque especial, cubra com pistácios triturados para obter proteínas, gorduras saudáveis e o mineral cobre, que o corpo precisa para ligar as fibras de colagênio e torná-las bem mais fortes. Esta combinação não só sabe mesmo a verão, como também acalma ativamente a inflamação em todo o corpo e ajuda a reconstruir a almofada das articulações. Agora vamos falar de algo que, provavelmente, a sua avó já fazia. Número 3. Pedaços de caldo de osso de galinha. Olhe, este foi mesmo aquele que chocou o meu médico. O caldo de osso não é só uma sopa, é colagênio líquido que o seu corpo pode usar imediatamente, sem precisar de qualquer conversão. Quando cozinha ossos de frango durante 8 a 12 horas, o calor decompõe o colagênio em gelatina e aminoácidos que o seu intestino pode absorver diretamente na corrente sanguínea. Um estudo da Universidade de Harvard descobriu que idosos que bebiam apenas meia chávena de caldo de ossos por dia reduziram a dor nas articulações em 58% e melhoraram a força de preensão em 32%. Conseguiram voltar a abrir frascos, segurar os netos por mais tempo e até escrever sem queimbras nas mãos. O segredo está mesmo no cozimento lento, com um pouco de vinagre de maçã, que extrai glicina, prolina, hidroxiprolina e glucosamina. Exatamente os compostos que o seu corpo usa para reconstruir a cartilagem, fortalecer o tecido conjuntivo e reduzir a inflamação. E sabe,
Se adicionar um pouco de açafrão e pimenta do reino durante o cozimento, pode aumentar os efeitos anti-inflamatórios em até 2000%. Mas olha, o próximo lanche é ainda mais fácil de fazer e, sinceramente, funciona enquanto você dorme. Número 2. Patiscos de gelatina com frutas. A gelatina é colagênio pré-digerido. O seu corpo, basicamente, não precisa de trabalhar para decompor. Ela vai direta para a reconstrução dos seus tecidos. Os atletas usam este segredo há décadas para recuperar mais depressa de lesões, mas é ainda mais poderoso para idosos cujo sistema digestivo pode já não decompor proteínas com tanta eficiência. Basta misturar gelatina sem sabor com sumo de cereja ácida, que contém melatonina natural e reduz a inflamação enquanto dorme. Adicionar algumas nozes picadas e mirtilos congelados e levar ao frigorífico. O resultado é um lanche suave para o estômago, mas poderoso para as articulações. Uma pesquisa da Penn State mostra que pessoas que consumiram gelatina antes da atividade física tiveram 37% menos dores nas articulações. Mas aqui está o que eles não divulgaram. Quando tomada antes de dormir, ela funciona ainda melhor, porque o corpo faz a maior parte do trabalho de reparação enquanto dorme. E agora, o impulsionador de colagênio mais surpreendente de todos. Número 1. Pedaços de chocolate amargo. Sim, chocolate. Mas não aquelas barras açucaradas, não é? Estamos a falar de chocolate amargo com 80% ou mais de cacau. Daquele tipo que é mesmo amargo. O Dr. William Li, que passou 30 anos a estudar alimentos como remédios, considera o chocolate amargo um dos impulsionadores de colagênio mais poderosos da natureza. Ele contém epicatequina e outros flavonoides que realmente estimulam o corpo a produzir novas células estaminais. Essas células podem tornar-se aquilo que o corpo precisar, incluindo nova cartilagem, nervos mais fortes e articulações mais saudáveis. Também melhora o fluxo sanguíneo para as extremidades, ajudando a reduzir aquela sensação de formigueiro. Basta derreter 30 gramas de chocolate amargo, misturar com amêndoas cruas e bagas de goji, que contêm todos os 8 aminoácidos essenciais, e deixar assentar. Isto não é só uma guloseima. É mesmo um remédio que, por acaso, tem um sabor incrível. Coma depois do jantar para ajudar o seu corpo a reparar-se durante a noite. Agora, eis a descoberta que muda tudo. Não precisa de todos os 8 snacks para ver resultados dramáticos. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Viena, idosos que adicionaram apenas 2 a 3 alimentos que aumentam o colagênio à sua rotina diária melhoraram os seus índices de mobilidade em 47% em 8 semanas. A dor diminuiu, a força aumentou. Sentiam-se como se tivessem voltado 10 anos no tempo. O segredo não é complicado. Escolha os seus 3 favoritos desta lista. Coma um no meio da manhã, um no meio da tarde e um após o jantar. É isso mesmo. Sem planos alimentares complicados. Sem programas caros. Apenas lanches simples e deliciosos em intervalos regulares. E sabe por que o timing é importante? O seu corpo precisa de um fluxo constante de nutrientes, que formam colagênio ao longo do dia. Quando os espaça, evita picos e quedas. Sem picos de inflamação. Sem quedas de energia. Só um apoio consistente e suave para as articulações, nervos e músculos durante todo o dia. Eis exatamente o que fazer amanhã. Comece o dia com o seu pequeno almoço habitual. Por volta das 10 horas, tome o seu primeiro lanche com colagênio, talvez aqueles pedaços de chocolate amargo com o seu chá da manhã. Por volta das 3 da tarde, quando bater aquela fadiga, coma o kiwi crocante ou os pedaços de melão. Depois do jantar, beba um pouco de caldo de ossos quente ou saboreie aqueles petiscos de gelatina.
O segredo é mesmo a consistência. O teu corpo não perdeu colagênio da noite para o dia. Isso aconteceu ao longo de décadas. Mas olha, aqui está a parte incrível. Com estes alimentos, podes começar a reverter esses danos hoje mesmo. Estudos mostram que a formação de novo colagênio começa dentro de 72 horas após o fornecimento dos nutrientes certos. Em uma semana, podes notar menos rigidez. Em um mês, mais força e menos formigueiro. Em 2 meses, podes sentir-te uma pessoa diferente. Sem receitas médicas com efeitos secundários assustadores. Sem suplementos que podem interagir com os teus medicamentos. Apenas alimentos reais a fazer o que os alimentos reais fazem de melhor. Curar o teu corpo de dentro para fora, de forma segura e natural. Agora podes estar a pensar: tenho 75 anos. É tarde demais para que a alimentação faça diferença. Era exatamente isso que o Robert pensava também. Aos 78 anos, ele mal conseguia abrir frascos. As suas mãos estavam tão fracas e doloridas que ele desistiu do seu hobby de marcenaria. Algo que fazia há 50 anos. A sua filha convenceu-o a experimentar o caldo de ossos e o chocolate amargo. "O que tens a perder, pai?" disse ela. Ele estava cético, mas desesperado. 6 semanas depois, ele estava de volta à sua oficina. Não apenas a consertar coisas, mas a construir um baú de brinquedos para a sua neta. As suas mãos estavam firmes. O seu aperto era forte. Ele disse que parecia que as suas mãos tinham acordado depois de anos adormecidas. Ou talvez esteja a pensar: já tentei tudo. A Linda, com 71 anos, também já tinha tentado. Glucosamina, condroitina, MSM, comprimidos de curcuma, todos os suplementos para as articulações disponíveis no mercado. Ela gastou milhares de dólares sem resultados significativos. Nada funcionou até que começou a tomar gelatina e iogurte de goiaba. A diferença? Não se trata de substâncias químicas isoladas, extraídas e colocadas num comprimido. São alimentos integrais com dezenas de compostos que atuam em sinergia, tal como a natureza pretendia. O seu corpo reconhece-os, sabe como utilizá-los. Um estudo inovador publicado no American Journal of Clinical Nutrition provou que os idosos com mais de 70 anos ainda podem regenerar a cartilagem e melhorar a função nervosa se lhes forem fornecidos os nutrientes certos. O seu corpo quer curar-se. Está programado para curar-se. Só precisa das ferramentas. E ao contrário dos medicamentos, estes alimentos atuam em conjunto com os processos naturais do seu corpo, não contra eles. Não interagem com os seus medicamentos atuais. Não têm efeitos secundários, exceto talvez o facto de gostar demasiado dos seus snacks. São seguros para diabéticos, em porções adequadas, seguros para pessoas com doenças cardíacas e seguros para qualquer pessoa que possa comer alimentos normais. Vamos resumir tudo isto. Aprendeu sobre 8 lanches poderosos que podem ajudar a reconstruir o colagênio do seu corpo naturalmente. Pedaços de chocolate amargo que estimulam a produção de células estaminais. Pedacinhos de gelatina que atuam enquanto dorme. Caldo de ossos que fornece colagênio pronto a usar. Pedaços de melão que acalmam a inflamação. Caprese de tomate que protege o colagênio existente. Iogurte de goiaba que aumenta a produção. Kiwi crocante que repara o revestimento dos nervos e pedaços de ananás que melhoram a absorção. Cada um deles atua na causa raiz dos seus sintomas, não apenas os mascara com analgésicos. Ao alimentar o seu corpo com esses nutrientes que ajudam a construir colagênio, está a tratar a formigamento nas mãos, as pernas fracas e as articulações rígidas na sua origem. Está a reconstruir a infraestrutura do seu corpo de dentro para fora. Não está apenas a controlar os sintomas. Está realmente a reconstruir a estrutura do seu corpo. Articulações mais fortes que se movem sem rangidos. Nervos mais saudáveis que não formigam nem ficam dormentes. Músculos mais estáveis que não falham quando precisa deles. Mesmo que tenha 70, 80 ou mais,
O seu corpo ainda tem a notável capacidade de se curar e fortalecer. Estes alimentos provam que a idade não é uma sentença de declínio. É simplesmente um lembrete de que o seu corpo precisa de mais apoio. Apoio que estes snacks fornecem de forma natural e deliciosa. Comece com apenas um. Observe como se sente após uma semana. Depois, adicione outro. Pequenos passos levam a grandes mudanças, especialmente quando esses passos têm um sabor tão bom. Lembre-se de que algumas pessoas notam melhorias em dias, outras em semanas. Mas todos que persistem notam mudanças. Cada mordida é um investimento na sua mobilidade, na sua independência e na sua qualidade de vida. Você merece sentir-se forte e capaz no seu próprio corpo novamente. Você merece acordar sem rigidez, andar sem medo, usar as mãos sem dor. Se isto ajudou-o a entender como combater o envelhecimento naturalmente, não pare por aqui. Clique no nosso próximo vídeo, o erro matinal que está a destruir as suas articulações depois dos 60. Ele revela a única coisa que provavelmente faz todas as manhãs e que está a piorar a sua dor. E a solução simples de 30 segundos que pode mudar tudo. E se quiser o nosso guia gratuito com todas as 8 receitas para aumentar o colagênio, além de 5 lanches bônus para a saúde dos nervos, clique no link abaixo agora mesmo. É totalmente gratuito e inclui listas de compras, porções exatas e até marcas de lojas que funcionam melhor. Mais de 50 mil idosos já fizeram o download. Lembre-se de se inscrever e clicar no sino de notificações para nunca perder as nossas dicas de saúde natural para idosos. Lançamos novos vídeos todas as terças e sextas-feiras. Com que sintomas está a lidar? Quantos anos tem? Conte-me nos comentários abaixo. Eu leio todos e adoro ouvir as suas histórias. A sua saúde está nas suas mãos. Vamos melhorá-la juntos.